Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 416 Question Master 1. Num piscar de olhos, 3 dias se passaram. Além de ataques ocasionais dos Metal Sharks, nada de significativo aconteceu. Exceto por uma coisa. Ashton escolheu oficialmente 10 membros dos guardas para se juntar à sua facção. Surpreendentemente, aqueles que não foram selecionados não ficaram malucos com isso. A culpa pode ser dos rigorosos métodos de seleção de Ashton. Para ser justa com os candidatos, Ashton reduziu o tempo limite de seu duelo contra 1 para 30 segundos. Mas nenhum deles conseguiu durar 10 segundos, apesar de ter uma vantagem inicial. No entanto, alguém chegou perto de superar o limite de tempo. Seu nome era Geno. Quando Ashton o viu pela primeira vez, nada se destacou nele. No entanto, Ashton logo percebeu que mesmo a habilidade de detecção não era absoluta. Detecção poderia informá-lo sobre as estatísticas e tendências do oponente, mas não disse a Ashton como a pessoa usaria essas estatísticas a seu favor. A princípio, Ashton estava inclinado a não aceitar Geno. Felizmente, ele mudou de decisão após trocar golpes com ele. Por quê? Simplesmente porque Geno usou seu cérebro em vez de músculos inexistentes. Geno sabia que nunca seria capaz de encostar um dedo em Ashton, muito menos derrotá-lo. Ele era diferente do resto, que fazia tudo pensando que poderia derrotar ou até mesmo dar um golpe em Ashton. Como resultado, em vez de lutar sem sentido, Geno priorizou sua sobrevivência sobre a vitória. Pouco antes de sua vez, ele varreu um pouco de areia e encheu os bolsos com ela. Assim que a rodada começou e Ashton chegou perto o suficiente, Geno desencadeou seu ataque mais mortal e jogou um punhado de areia nos olhos de Ashton. Mas, em vez de capitalizar a incapacidade temporária de Ashton, Geno decidiu usar os momentos cruciais para criar distância entre ele e Ashton. Ele planejou repetir o processo até que o cronômetro chegasse a 0. Infelizmente para ele, Ashton há muito desistiu dependendo de sua visão. O resto de seus sentidos eram tão aguçados quanto sua visão. Mesmo antes de Geno ter outra chance de jogar areia no rosto de Ashton, a partida acabou. Ele pensou que tinha acabado. Foi para sua surpresa quando Ashton não apenas o aceitou em sua facção, mas também lhe deu a posição de segundo em comando. A facção de Ashton era muito menor que as outras, com apenas 10 membros, excluindo ele. Mas ele não estava indo para números em primeiro lugar. Na verdade, todo o processo de recrutamento foi uma fachada para ele procurar pessoas que pudessem ser um estorvo para o Panton ou tivessem alguma habilidade para proteger Eula do assassino. Uma vez preparados, Ashton entregou-lhes algumas armas feitas por Vulcan. Vulcano naturalmente não iria se mexer no assunto, forçando Ashton a sujar as mãos. O velho poderia recusá-lo, mas como ele poderia recusar o rosto fofo de Aegis? A situação geral na mansão estava melhor do que nunca. Os guardas tornaram-se bastante confiáveis no cumprimento das tarefas atribuídas. A única coisa que incomodava Ashton era o fantasma. Fazia dias desde que Ashton matou o doppelganger enviado por aquele bastardo, e ele ainda não fez outro movimento. Ashton podia sentir que ele não era o único pensando que algo estava errado. Os mercenários que costumavam sentar e conversar sem pensar entre si agora estavam ficando cautelosos uns com os outros. Ashton há muito previu esse cenário. Panton não era alguém que lutaria bonito. Em vez disso, ele era um mestre da guerra psicológica. Em vez de se mostrar, o bastardo causaria desconfiança entre os aliados jurados e atacaria quando as relações estivessem no pior. Esta foi a razão pela qual Ashton não queria pessoas desnecessárias em sua vizinhança. Ter mão de obra adicional desnecessária nessa situação era a pior opção que um estrategista poderia ter. Entre centenas de pessoas, Ashton só confiava em uma dúzia. Pelo menos a frequência dos ataques aumentou recentemente. Aquele cara Panton pode estar planejando atacar mais cedo do que você pensa. Espero que sim. Ashton comentou solenemente. Caso contrário, essas pessoas não durarão muito. Deles 1 ou 2 dias e eles estarão atrás da garganta um do outro.
O palpite de Ashton não poderia ter sido mais preciso porque, logo, uma briga começou no quartel. Normalmente, ele não teria prestado atenção nisso, mas agora, mesmo a menor centelha de desconfiança poderia causar uma explosão dentro da mansão. Como resultado, Ashton correu para o local, apenas para descobrir que Vimur e Layud estavam fazendo o possível para controlar a situação. Surpreendentemente, os que lutavam não eram os mercenários ou os guardas como Ashton esperava, mas os servos que viviam dentro da mansão. Ah, certo, esqueci que os criados usavam o quartel junto com os guardas. Mas agora o prédio era usado estritamente para abrigar os guardas. Ashton suspirou. Ainda assim, é melhor conter esses idiotas antes que as coisas saiam do controle. Vocês soldados não têm o direito de nos impedir de usar nossos quartos como quisermos. Uma empregada gritou a plenos pulmões enquanto o resto animava. Não estamos impedindo você de ir a lugar nenhum. Layud tentou acalmar a multidão enfurecida, mas esta sala está sendo usada como um arsenal para os soldados e mercenários. Ninguém tem permissão para entrar sem permissão explícita. Por favor, tente compreender. Uma empregada quer entrar no arsenal quando ninguém teve problemas com ele antes. É um pouco estranho, eu concordo. Algo parece um pouco estranho. Ashton usou detecção na empregada da frente não notou nada suspeito. No entanto, o comportamento normal da empregada o pegou desprevenido. Ela estava suando, embora o vento estivesse agradavelmente fresco. Calma, por favor. Layud gritou. Se você não cooperar conosco, podemos ser forçados a usar meios físicos para detê-lo. Agora você quer nos atacar? A empregada gritou de volta antes de se virar para seus colegas. Eu disse a vocês que essas pessoas não são boas. Alguns servos estão desaparecidos desde amanhã e, em vez de nos ajudar a procurá-los, eles nos ameaçam. Você ainda vai ficar de pé como se estivéssemos errados. Mesmo que a maioria inicialmente pretendesse permanecer obediente, ao pensar nos soldados colocando a mão sobre eles, tudo rapidamente se tornou caótico. Os servos começaram a resistir e atacar os soldados. O lugar todo estava uma bagunça. Ao saber que duas pessoas estavam desaparecidas, Ashton imediatamente entrou em ação. Raven, você viu alguém entrar pela praia? Não, mestre. Eu não tenho. Droga. Pegue os esqueletos e procure na praia por qualquer coisa suspeita. Ashton gritou enquanto corria em direção à mansão. Celeste, onde está Eolo? Tomando um banho no momento. Tudo bem. Não deixe ninguém chegar perto dela até eu chegar, entendeu? Afirmativo. Esse bastardo causou uma distração. Ashton gritou por entre os dentes cerrados. Eu estava preparando uma armadilha para ele, mas o bastardo não tinha a intenção de atingir ninguém além de Eola. Você pensou que o superou, mas ele superou sua esperteza. TSK, pena que aquele filho da puta vai ter que morrer. Eu meio que já gosto dele. Agora não é hora para seus comentários, Astaroth. Ashton murmurou. Aegis, transforme-se na maior e mais cruel criatura que puder e siga-me. Que o rugido. Você não vai escapar desta vez. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 417. Question Master 2. O que está acontecendo lá fora? Juno perguntou a outro membro da facção de Ashton. Não é nada importante. Apenas os criados enlouqueceram, e eles acham que estamos por trás do estranho desaparecimento de seu povo e fazendo barulhos sobre isso. O guarda respondeu, não acho que seja algo que exija nossa atenção. Geno compartilhou pontos de vista diferentes do guarda. Ao contrário deles, Ashton já o havia informado sobre a ameaça significativa que teriam de enfrentar. Desde que Geno soube que o fantasma era o alvo deles, ele estudou extensivamente todas as informações sobre o assassino silencioso que pudesse ter em mãos. O desaparecimento dos criados não lhe pareceu coincidência. Era possível que o fantasma os tivesse matado e usado isso como desculpa para acender uma fogueira de resistência entre os servos. Não achei que os servos tivessem coragem de fazer algo assim, Geno murmurou enquanto coçava o queixo. Consequente ou não, peça a alguém para ficar de olho na entrada da mansão. Ninguém.
exceto os membros de nossa facção deve ser permitido entrar ou sair da mansão. Nele. Ao serem selecionados, eles receberam uma tarefa: proteger ela e ficar de olho nela o tempo todo. Até agora, eles cumpriram sua tarefa sem problemas, mas agora o período de paz que eles passaram a amar acabou. Senhor, as comunicações estão offline. Um dos guardas relatou: não podemos nos conectar com ninguém fora da mansão. TSK, isso é ruim. Gênio estalou a língua quando a realidade da situação ocorreu a ele. Mande alguém e chame o comandante Reaper agora mesmo. Não pode ser uma coincidência. Além disso, informe a todos para se reunirem na frente do quarto de Ladiel. Nossos piores medos podem tornar-se realidade. O assassino silencioso está aqui. Porra! O guarda gritou e correu em direção aos portões. Fechem os portões. Ninguém entra na mansão. No momento, não havia ninguém dentro da mansão além de Ela, sua mãe e os guardas. A maioria dos guardas e mercenários estava preocupada em lidar com o protesto liderado pelos servos, e era a oportunidade perfeita para alguém atacá-los agora. Eu deveria saber. Os servos não agiram sem razão. Alguém deve tê-los instigado. Bem quando pensávamos que as coisas estavam indo bem. Enquanto o gênio estava ocupado pensando nos acontecimentos do dia, pelo canto dos olhos, ele viu uma criada entrar na mansão. O que uma empregada está fazendo aqui? Eu disse para eles não deixarem. Espera. O que aquela senhora está arrastando atrás dela? Já era tarde quando Geno percebeu o que estava acontecendo. A empregada esmagou a cabeça do guarda antes de comê-la. Um momento depois, a forma da empregada mudou. Em instantes, a criada de aparência inocente se transformou em guarda. Bletiu. A visão fez Geno esvaziar as entranhas. Mas acabou sendo um erro. O fantasma não havia notado o espectador desnecessário olhando para ele. Infelizmente, esse não era mais o caso. Droga! Geno percebeu seu erro e fugiu. Mas ele havia julgado mal a força de Panton. Bastou um salto para Panton alcançar Geno. No entanto, em vez de atacá-lo, Panton fixou seu olhar nele como se estivesse procurando por algo profundo dentro de Geno. Ei, você está bem? O assassino perguntou no tom mais carinhoso que Geno já tinha ouvido. Por um momento, Geno não pôde deixar de se perguntar se seus olhos o haviam enganado. Como alguém com uma voz tão calma e carinhosa pode matar outra pessoa? Não há como isso ser possível. Certo? Eu estou bem, Geno respondeu em seu estado de transe. Infelizmente, no momento em que ele respondeu a pergunta de Panton, a expressão calma e carinhosa em seu rosto que Geno gostava desapareceu instantaneamente. Em vez disso, foi substituído por um olhar nojento. Panton estava olhando para Geno como se ele não fosse diferente de uma pilha de lixo com cheiro repulsivo. Mas isso não era tudo. Geno podia sentir que a aura em torno de Panton ficou mais forte no momento em que ele respondeu a sua pergunta. Poderia ser já tarde demais, mesmo que você tenha descoberto. Panton sorriu enquanto passava cuidadosamente os dedos pelo cabelo de Geno. Eu ia te matar de qualquer maneira, mas seu rosto em pânico fez minha determinação vacilar. Talvez eu devesse brincar com você por um tempo, você não acha? Seus poderes. Geno tentou empurrar Panton para longe, mas de repente, ele não tinha força em nenhuma parte de seu corpo. Seu corpo inteiro parecia feito de gelatina. Um momento depois, ele caiu no chão, incapaz de levantar um dedo. Você não está curioso? Panton riu, antes de agarrar o queixo de Geno em uma velocidade que não podia ser vista. Devo te contar? Devo. O toque. O corpo de Geno estava paralisado, mas sua mente estava acelerada. Ele levou apenas alguns segundos para perceber o que havia acontecido. O bastardo deve ter injetado algum veneno enquanto brincava com seu cabelo. Droga! Esse é o fim? Pensando bem, brincar com você será uma perda de tempo. Panton tirou a mão do queixo de Geno e se curvou para lançar um soco. Que você tem uma jornada terrível para a vida após a morte. Uma luz azul surgiu do nada e escondeu o punho de Panton em sua totalidade. Geno sabia que era hora de chutar o balde,
mas não conseguia ver a luz que inevitavelmente acabaria com a vida. Panton liberou seu ataque e as chamas cercaram Geno, lentamente consumindo sua força vital. Pelo menos foi o que ele pensou, mas estranhamente, o fogo não o machucou. Nem um pouco. Na religião de Geno, era rude alguém ver sua morte, ou para ser mais preciso, era proibido ver o Green Reaper enquanto ele fazia seu trabalho. Foi a razão pela qual Geno fechou os olhos em primeiro lugar. Mas como não parecia que ele estava morrendo, Jeon desafiou a regra e abriu os olhos. Ele viu um ceifeiro na frente dele, mas não o que ele esperava. Seu comandante. Os olhos de Geno se arregalaram em choque. Ashton estava parado diante dele, e as chamas que Panton atirou em sua direção estavam circulando Ashton como um tornado. Era realmente uma visão magnífica. Pare de chorar e saia daqui enquanto pode, Ashton instruiu antes de se virar para Panton, que ainda estava sorrindo como o bastardo arrogante que era. Quanto a você, este lugar será seu túmulo. Que tocante. Essa novela quase me dá vontade de vomitar. Panton respondeu enquanto lambia os lábios. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 418. Pergunta mestre. 3. Nome. Espécie. Viajante espacial baseado em carbono. Ativo. Mímico. Ativo. Status. Mímico. Classe. Question Master. Subclasse. Shadow Assassin. Answer. Título. Matador de 1000 almas. Personificação do mal. Aquele que morreu 100 vezes. Matador de antigos. Idade. Gênero. Grau. Nível C. Mais evolução é possível. Pode aumentar rapidamente quando critérios específicos são atendidos. Afiliação. Própria. Nível. Maior nível do viajante espacial baseado em carbono. 119. 27%. Maior nível de mímica. 129. 27%. Habilidades. Maior autoduplicação, maior adaptação desumana, maior materialização do corpo astral, maior drenagem de vida. Amplie para ver mais 6. Traço. Maior cultivador ilimitado sublinhando o. Não pensei que fosse te encontrar tão cedo. Fantasma riu. Ashton ficou cheio de raiva no momento em que viu Panton. Era provável que aquele à sua frente fosse outro dublê de corpo. Acalmar. Sua raiva não vai acabar com ele mais cedo. Os dois estavam em modo de batalha assim que seus olhos se encontraram. Ashton imediatamente ativou Blood Armor. Se ele tivesse se atrasado por um momento, seu corpo estaria cheio de buracos quando o Panton abriu fogo contra ele. A rapidez do Panton foi muito maior do que Ashton havia previsto. Sua percepção o salvou pela primeira vez, mas o fantasma ainda não havia terminado. Em uma era de armamento avançado, Panton carregava armas antigas, o que só poderia significar uma coisa: parece que ele está ciente de suas imunidades. A maioria das armas modernas utilizava lasers como munição primária. Sejam espadas de plasma ou pistolas de plasma. Como Ashton era imune a fogo e todos os elementos associados, as armas modernas representavam pouco ou nenhuma ameaça à sua vida. Aquele bastardo sabe muito mais sobre mim do que ele divulgou anteriormente. Ashton estalou a língua quando uma bala conseguiu arranhar seu rosto. Para onde foi toda sua bravata agora? Ah! Panton gritou em meio à interminável barragem de balas. Eu pensei que você representaria mais uma ameaça para mim, mas parece que você não é nada de especial, afinal. Ao sentir o perigo se aproximando dele, Ashton fez uma pausa para a janela mais próxima e pulou para fora sem pensar duas vezes. Apesar do quanto ele queria matar Panton, a segurança de Ela tinha precedência sobre qualquer coisa. No entanto, Panton estava sobrilhantes mesmo que os pés de Ashton tocassem o chão. Seu inimigo estava em um nível completamente diferente do que Ashton havia previsto com base em seu encontro anterior com o fantoche de Panton. Sua aula é bastante extraordinária. O que você quer dizer? Eu posso ter descoberto porque ele é tão forte. Ele é um mestre das perguntas. Basicamente, sempre que alguém o questiona ou alguém responde a sua pergunta, uma porcentagem de seu poder é transferida para ele. O quê? Seu tipo estava fumando maconha enquanto dava aulas? Eu mesmo não sei. Ashton estava além de furioso.
Pelo menos ele não fazia ideia do crescimento misterioso de Panton. Panton o atingiu novamente, e a armadura de sangue recém-regenerada de Ashton se quebrou novamente. Por mais que Ashton tentasse, ele não conseguia sustentar a armadura por muito tempo. Enquanto Ashton não estava delirando o suficiente para pensar que a luta contra o Panton seria fácil, ele não esperava que fosse totalmente unilateral como tinha sido até agora. Você não pode continuar usando a armadura de sangue repetidamente. O custo de mana da habilidade já ultrapassou os níveis permitidos. Eu não queria usar aqui, mas não temos opção. Ashton fechou os olhos e dependeu inteiramente de percepção para se defender. Para equipar a armadura de Hydra, ele primeiro precisava criar espaço entre eles. Infelizmente, seu oponente tinha outros planos. Em instantes, Panton desperdiçou todas as balas que tinha. O sangue escorria das incontáveis feridas abertas espalhadas por todo o corpo de Ashton, mas ele ainda estava de pé. Impressionante. Os olhos de Panton brilharam. Vou transformá-lo no fantoche mais forte já criado nesta galáxia. Tu falas demais. Os olhos de Ashton ficaram vermelho carmesim enquanto ele investia contra o inimigo. Antes que a Blood Armor final desaparecesse, Ashton ativou Revenge Streak. Todos os danos das balas foram curados imediatamente quando ele socou Panton direto no estômago, e ele foi arremessado de volta para a mansão. Sem perder tempo, Ashton o perseguiu. Mas quando ele chegou aos destroços da parede quebrada, ninguém estava lá. Onde diabos ele está? Ashton, não. Astaroth sabia o que Ashton diria a seguir. Infelizmente, ele não pôde avisá-lo a tempo quando uma pergunta escapou da boca de Ashton. Eu estou bem aqui. Sublinhado, a habilidade de classe do Question Master está em vigor. O Question Master herdará 20% das estatísticas gerais do alvo. Dano, mais 23 armadura, mais 28 furtividade, mais 22 resistência, mais a 31 agilidade, mais 22 inteligência, mais 40 HP, mais 2.300 mana, mais 1.600 sublinhando uma mão ensanguentada e rompeu dos destroços e agarrou o joelho de Ashton antes de esmagá-lo em pedaços sem esforço. As pernas de Ashton cederam, mas o pesadelo apenas começou. Em sua pressa, o pensamento de vestir a armadura de Hydra havia escapado completamente da mente de Ashton. Panton continuou atacando Ashton. O sangue escorria de sua boca e sua visão tremia. Ashton estava tendo dificuldade em se concentrar no padrão de luta estranho e irregular de Panton. Cada golpe ficou mais pesado. Mesmo as habilidades regenerativas semelhantes a Trost de Ashton falharam com ele neste ponto. A essa altura, a notícia da chegada de Panton, juntamente com a destruição da mansão, atraiu a atenção dos mercenários que vieram correndo para ajudar seu camarada. No entanto, eles não podiam acreditar em seus olhos. Ashton estava deitado na poça de seu sangue, quase espancado a uma polegada de sua vida. Os olhos de Vimur se conectaram com Ashton. O horror em seus olhos foi o suficiente para causar arrepios na espinha. Todo mundo, forme um parâmetro defensivo em torno de Ashton. Laud, esqueça o resto de nós e se concentre em curar o Reaper. Vimur imediatamente começou a latir ordens para todos. Vimur pode ter visto o horror nos olhos de Ashton, mas não tinha como saber o verdadeiro significado por trás de sua expressão distorcida. Quanto mais pessoas houvesse, maior a possibilidade de fazerem e responderem às perguntas do fantasma. Além disso, o pânico e o terror sempre bagunçam a cabeça das pessoas. Isso os leva a ficarem confusos, e essa confusão os faz questionar tudo. Foi uma festa para Panton e o início de um massacre sangrento. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 419 Assassino Precursor. Quase não demorou para Panton atacar novamente. Desta vez ele não estava brincando. Como não tinha interesse em ninguém exceto Ashton, não tinha a intenção de brincar com eles. Em instantes, Panton havia eliminado um terço dos guardas simplesmente porque eles não conseguiam manter a boca fechada. Graças a isso, Panton tornou-se imparável. Não importa a espécie, todas as criaturas vivas são previsíveis. Panton riu enquanto lambia o sangue de seus dedos,
Em face da morte, tudo o que eles podem fazer é fazer perguntas estúpidas. Eu respondo com prazer. Panton estava chateado porque seu tempo de jogo com Ashton havia sido interrompido e ele precisava de uma válvula de escape para deixar sua raiva fluir. A multidão viu sua expressão assustadora e os novatos ficaram imediatamente assustados. Ainda assim, nenhum deles recuou. Oh, talvez todos vocês sejam tanto interessantes. Panton lambeu os lábios. É estranho, você vê. Eu não estou acostumado a lutar batalhas totais, mas acho que há uma primeira vez para tudo, você não acha? Pare com essa porcaria e venha aqui para que eu possa esmagar sua cabeça com minhas mãos. Vimur gritou de volta. Infelizmente, Panton percebeu as palavras de Vimur como uma resposta à sua pergunta. Assim, o Panton ficou ainda mais robusto. Copiando um movimento do conjunto de habilidades de Vimur, o bastardo avançou direto para os guardas. Corpos foram jogados em todos os lugares como um monte de sacos. A investida de Panton terminou abruptamente quando Vimur deteve com as próprias mãos. Pelo menos parecia que sim, mas, na realidade, Panton se deteve porque notou algo mais interessante. O que um grifo está fazendo aqui de todos os lugares? Era Aegis na forma de um grifo, mas Panton não sabia disso. Suspirar contra um grifo era uma oportunidade rara, quanto mais lutar contra um. Os olhos de Panton brilharam quando ele esqueceu tudo sobre os mercenários e os guardas e foi direto para a besta voadora. Embora o ego guerreiro de Vimur estivesse um pouco ferido, ele sabia que era uma oportunidade crucial para reunir suas tropas. Ao mesmo tempo, Laiud teve a chance crítica de curar Ashton. No entanto, assim que Laiud se aproximou de Ashton, este agarrou a mão e puxou para mais perto até que suas orelhas estivessem perto da boca de Ashton. Não. Responda ou pergunte a esse bastardo. Nada. Ashton murmurou fracamente. Quanto mais você fala, mais forte ele fica. O quê? Como isso é? Não faça perguntas. Ashton cortou Laiud quando ele se forçou a se levantar. Pegue os guardas e tire ela do planeta agora. Vou parar o bastardo. Seria melhor você cometer suicídio. Vimur interveio. Já perdemos muito, e com certeza não vou deixar você morrer uma morte sem sentido aqui. No entanto, Laiud sabia que fugir com ela era a melhor opção, considerando o quão forte Panton havia se tornado. Depois de curar rapidamente as feridas de Ashton tanto quanto possível, Laiud agarrou o braço de Vimur e fez uma pausa para o quarto de Ela. Estaremos de volta com mais reforços, disse ele. Tente não morrer até lá. Ashton assentiu e todos seguiam caminhos separados. Aegis ainda estava parando o Panton enquanto o bastardo lançava bolas de fogo uma após a outra na direção da criatura. O power-up do Panton não pode ser infinito. O filho da puta está fadado a perder os aprimoramentos se você o atrasar por tempo suficiente. Não faz sentido. Os guardas já tinham feito muitas perguntas. Ashton cerrou os dentes. Sem mencionar que ele é um bastardo astuto. No momento em que eu começar a protelar, ele saberá exatamente o que estou fazendo. Isso é verdade. Então, o que você planeja fazer? Planos. Quando algum deles realmente funcionou para nós, você não tem chance de vencer contra ele de frente. Não saberei se não tentar. Você é um bastardo louco. É preciso um para conhecer o outro. Ashton sorriu. Sem perder mais tempo, Ashton atacou Panton. A marca de Wolf foi ativada. Aqui vai nada. Você deveria ter escapado enquanto teve a chance. Panton murmurou sem nem mesmo olhar na direção de Ashton. No momento seguinte, seu soco abriu um buraco no torso de Ashton. Sangue escorria da boca de Ashton, mas seu espírito de luta estava mais forte do que nunca. Ele balançou suas garras uma última vez e conseguiu avaliar o olho direito de Panton. Seu pedaço de merda. Panton gritou, segurando seu rosto ensanguentado. Ashton caiu no chão. Embora ele ainda pudesse sentir tudo ao seu redor através da percepção, seus sentidos físicos estavam entorpecidos. Panton ficou muito mais forte. Ashton sabia disso. No entanto, ele nunca imaginou que levaria um tiro assim. Droga. Você estava certo. Ashton sorriu fracamente. Eu não deveria ter pulado.
Qual é o sentido de chorar sobre o leite derramado? A decepção na voz de Astaroth era inconfundível. Mesmo para a mente enfraquecida de Ashton. De alguma forma, a falta de provocações de Astaroth deixou Ashton infeliz e, ao mesmo tempo, fez com que ele sentisse que Astaroth tinha um plano. Bem, você está certo sobre isso. Você tem duas opções: sangrar e dizer hasta la vista, ou trocar de lugar comigo, e usarei privilégios de administrador para curá-lo de volta, como fiz na Terra quando você perdeu seu olho. Qual é a pegadinha? Como Lúcifer não será mais capaz de cobrir nossos rastros, usar privilégios de administrador tão vital quanto salvar uma vida não passaria despercebido pelos Shirans. Em outras palavras, será como anunciar: ei, idiotas! Chegamos. Astaroth quis dizer que ganharia algum tempo, mas no final, os Shirans iriam caçá-lo. Ashton não estava delirando o suficiente para pensar que era forte o suficiente para enfrentar os Shirans. Independentemente de sua decisão, ele terminaria no mesmo lugar que estava. De repente, algo caiu do céu. Aegis estava correndo para salvar seu mestre, mas ele não estava sozinho. Pelo canto dos olhos, Ashton viu alguém pequeno correndo em sua direção. Alguém com um martelo 2 vezes maior que aquele que o carrega. Ashton não sabia como se sentir naquele momento. Seu pirralho, eu deixei você ficar sozinho por um segundo, e você teve seu estômago perfurado por uma formiguinha irritante. Mesmo que Ashton estivesse a apenas um passo da morte, Vulcano gritou para ele: espere. Vou consertar você para sempre. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 420. Assassino Precursor 2. Pelo menos um de vocês tem algo em sua cobertura biológica, disse Vulcan enquanto apontava para Giz, enquanto você estava ocupado agindo como o idiota super confiante que você é. Ele praticamente me arrastou até aqui. Vulcan deu alguns passos em direção a Ashton antes de enfrentar Panton. Embora ele tenha dito que consertaria Ashton, o mestre da forja não teve nenhuma capacidade de cumprir suas palavras. No entanto, ele também não estava recuando. O que ele tinha era conhecimento, que ele prontamente compartilhou com Aegis. Era um pergaminho de habilidade, o último artefato que ele guardou quando seu pai abandonou a arte da forja para se tornar um domador. O pergaminho funcionava exatamente como as páginas de habilidades funcionavam na Terra. Os pergaminhos tinham o poder de conceder a alguém a habilidade armazenada neles. Semelhante às páginas de habilidades, os pergaminhos só podiam ser usados em criaturas de origens míticas, não em qualquer outra pessoa. Apesar de parecer, as intenções de Vulcano de manter o pergaminho com ele não eram nobres. Em vez disso, ele desprezou seu pai e manteve o pergaminho com ele como um lembrete do fracasso de seu pai em proteger os precursores. Pensar que algo que guardei para alimentar minha raiva acabaria sendo usado assim. Ele sorriu. O destino funciona de maneiras misteriosas. Vá em frente, pequenino, cure seu mestre. Vou garantir que ninguém o interrompa. Obrigado. Ashton queria dizer em voz alta, mas estava fraco demais para fazer qualquer coisa. Mas seu olhar foi o suficiente para transmitir a mensagem tanto para Aegis quanto para Vulcan. No entanto, seu reencontro foi arruinado pelo fantasma, que não poderia estar mais chateado com o rumo dos acontecimentos. Estou farto de vocês, bastardos intrometidos. Panton rugiu e avançou direto para Vulcan. Ao contrário de Ashton, Panton não tinha meios de avaliar a verdadeira força de Vulcan sem trocar golpes com ele. Caso contrário, ele saberia que nunca cruzaria com alguém como Vulcano. Formigas incômodas como você devem saber que devem ficar no lugar na presença de gigantes, rosnou Vulcano antes de balançar seu martelo. Até agora, Panton se orgulhava de sua velocidade. No entanto, desta vez sua velocidade falhou com ele. Em um momento ele estava avançando em direção ao anão, e no próximo, ele estava caído de cara no chão. Ao mesmo tempo, Aegis mudou para sua forma original. O pelo branco em volta de seu pescoço começou a brilhar e, em um momento, todo o sangue que Ashton havia perdido voltou lentamente para seu corpo. Sua tez pálida estava mudando lentamente,
Mas Aston podia sentir seu poderoso animal de estimação lutando. Quanto mais Aegis usava a habilidade, mais rápido seu tamanho diminuía. Mas sendo leal ao seu mestre, Aegis continuou. A refeição de Panton estava prestes a ser arrancada dele, e apenas o simples pensamento disso o deixou furioso. Seu desejo pelo sangue de Aston o cegou a tal ponto que ele não conseguia mais perceber a diferença de poder entre um Ranqueras e ele mesmo. TSK. Você é turbulento, não é? Vulcan suspirou em decepção. Eu não sei por que você está determinado a matá-lo, mas não posso deixar meu discípulo morrer na minha presença. Seu peido velho e enrugado, eu vou te matar nem que seja a última coisa que eu faça. Dizendo isso, Panton soltou um fluxo de fogo infernal de sua boca. As chamas negras rugiram e tomaram a forma de um dragão quando Vulcano estava prestes a ser atingido. Mesmo assim, o velho não parecia estar morrendo de tédio. Se eu ganhasse uma obsidiana toda vez que ouvisse alguém dizer isso para mim, eu seria a pessoa mais rica da galáxia, respondeu Vulcano enquanto começava a girar vigorosamente o martelo à sua frente. Não adianta, velho. Panton gritou alegremente a plenos pulmões, as chamas imortais são absolutas. Nada que elas tocam fica ileso. Panton tinha certeza de sua vitória. No entanto, um momento depois, o largo sorriso em seu rosto desapareceu completamente. Vulcan não apenas sobreviveu ao seu movimento final, como também domou o fogo do inferno. O dragão que Panton orgulhosamente conjurou acabou sendo nada mais do que um brinquedo para Vulcano. Como isso é possível? Panton resmungou e caiu de joelhos. Você é 1000 anos jovem demais para derrotar alguém como eu. Vulcan riu. Fique feliz por ter feito um juramento de não matar ninguém além dos Shiras, ou você não estaria mais falando ah. A reação inesperada de Panton desconcertou Vulcan um pouco. A risada o irritou tanto que ele mataria o bastardo ali mesmo se pudesse ir contra seu juramento. Mas então Vulcan notou algo estranho. A aura ao redor do Panton ficou absurdamente forte. Embora não fosse comparável a um S-Ranker como ele, foi o suficiente para dizimar qualquer um, exceto ele. Você caiu bem na armadilha que preparei para você. Panton continuou rindo. Quanto mais forte meu oponente é, mais forte eu fico. Como você acha que consegui obter as habilidades épicas e lendárias que possuo? Que tipo de habilidade absurda é essa? Vulcan ficou sério, mas para sua surpresa, o poder de Panton cresceu ainda mais. Aston ainda não conseguia falar, portanto, ele não poderia avisar Vulcan sobre as ridículas habilidades de classe do Panton a tempo. Agora que Panton havia feito e respondido 3 perguntas, seus níveis de poder eram de pelo menos 60% dos de Vulcano. A essa altura, Vulcano mais ou menos adivinhou o que estava acontecendo e selou seus lábios para sempre. No entanto, o estrago já estava feito. Ninguém exceto Vulcan poderia acabar com Panton agora, e Vulcan não iria matá-lo por causa de seu juramento. A situação não poderia ter ficado pior do que está agora. Vulcan estava ciente disso e continuou pensando em maneiras de limpar a bagunça que ele havia criado. Mas não importa o quanto ele pensasse sobre isso, apenas uma opção apareceu na frente dele. A opção que ele não poderia escolher, não importa o que. Nunca me diverti tanto desde aquela noite em que matei um deus. Fantasma rosnou. Um deus. Vulcano sabia o que significava fazer uma pergunta, mas a curiosidade o venceu. Uma raça antiga. Já que você é muito velho, você deve ter ouvido falar deles. Panton sorriu amplamente, sem saber que estava cavando sua própria sepultura, os conhecidos como precursores. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.